Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Desde a Escritura, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, não existe outro Deus. Inclusive, isso dá para se perceber no fato de que a vida segue harmonicamente, mesmo com o pecado no mundo. Se houvesse mais de um Deus, o mundo seria um caos. Imagina os conflitos. Deus é o único Senhor. E a Escritura vai mostrar isso em vários confrontos entre Deus e os ídolos. E, inclusive, no Salmo 115, versículo 2 a 7 diz o seguinte: Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Veja que o salmista coloca Deus frente a frente com os ídolos. Lembrando que no versículo 1 que nós vimos ontem, o salmista está orando ao Senhor: Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, ou seja, opera, age. Diante das situações, e aí vamos pensar em conflitos entre povos, diante dos problemas nacionais, normalmente, principalmente, diante desses conflitos, o salmista clama: Deus age, não por amor a nós, que nós não merecemos, mas para manifestar a tua glória, para manifestar o teu poder, para o Senhor ser engrandecido. E aí no versículo 2 ele diz: Senhor, por que diriam, onde está o teu Deus? Ou seja, quando as nações elas se voltavam umas contra as outras no passado, os povos, eles mediam forças não só quanto ao seu exército, mas mediam forças também em relação aos seus deuses. Ou seja, uma nação, um povo que vencia, costumava tributar ao seu Deus a vitória. A gente vai ver isso na história que a Escritura nos revela em vários conflitos dos povos. E quando eles tributavam a vitória, eles estavam dizendo: meu Deus é maior do que o Deus daquele povo. Vemos, inclusive, que quando Judá foi à Babilônia, o Nabucodonosor pegou o ouro e a prata, principalmente tirado do templo de Jerusalém, e colocou exatamente no templo do seu Deus. Qual era a ideia? Meu Deus me deu a vitória, meu Deus mostrou-se ser mais forte do que o Deus de Judá, e, portanto, então, vamos dar tributos para ele. Então, quando havia conflitos, não apenas estava em jogo a força de Judá, mas estava também o nome do próprio Deus, porque o Deus de Israel é o Senhor. Então, por isso o salmista está dizendo: Senhor, não a nós sabemos que não merecemos. O salmista está consciente de que é uma nação pecadora, uma nação cheia de problemas. Israel criou problemas do início ao fim. E ele está consciente que faz parte de um povo pecador. Como disse Isaías: sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas, Senhor, o teu nome que nós carregamos, Senhor. Isso é fantástico porque mostra o zelo do salmista pelo Senhor. Ele não está apenas interessado em ter o bem-estar decorrente de Deus abençoar o povo, mas ele está preocupado, olhando para o nome de Deus: Deus, a tua glória que se manifesta no teu povo. Portanto, Senhor, opera em nós, livra-nos, salva-nos, ajuda-nos, para que o teu nome seja engrandecido como o grande Deus, que não há outro igual a ti, que não há outro maior do que o Senhor, que não há outro semelhante. E assim Deus seria glorificado. E por isso ele diz: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Ou seja, cadê o Deus que nós ouvimos das histórias fantásticas, que destruiu o Egito, de tal modo que Israel saiu com ouro e prata, os despojos daquela nação, sem ter levantado nem sequer uma espada? Onde está este Deus? Iriam perguntar às nações. E então, ele quer que Deus manifeste o seu poder para engrandecer o seu nome. Por quê? Porque no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Há uma convicção no salmista, isso é muito importante.
A despeito do que ele está passando, humilhação, sofrimento, luta, a despeito da força dos inimigos, a despeito do problema, de tudo que está acontecendo de ruim com o povo de Israel, que merecia ser castigado, ele sabe, ele tem convicção, Deus é o único Deus, Ele é o Senhor e Ele está acima de nós. A ideia de Deus estar no céu não é uma questão espacial. É claro que Deus não está no céu como os deuses pagãos, gregos e romanos do Olimpo, por exemplo. Deus não está no céu como se houvesse uma morada para Ele lá em cima, e aqui embaixo só dos homens, e lá embaixo mais ainda do diabo, dos seus anjos e daqueles que seguem a eles. Não é uma questão geográfica, é uma questão de mostrar a superioridade de Deus. Deus está no céu significa que Ele está acima de nós, Ele é superior a nós. Porque falando de espaço, de geografia, o Senhor está em todo lugar. Na verdade, o universo não pode conter a Ele. Como nós já falamos, o universo é finito. E Deus é infinito e criou este universo. Portanto, Deus está acima de nós. E Ele faz o que é a vontade dEle. Logo, ninguém pode impedi-lo. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor pelo profeta. Deus, Ele tem todo o poder, toda a glória. Sua vontade é livre. Por isso Ele faz o que agrada a Ele. Ele não é impulsionado, Ele não é mutável, Ele não é levado por circunstâncias. Essa convicção do salmista é muito importante. Mostra que o salmista conhece a Deus. Eu pergunto para você, você conhece a Deus? Nos momentos de luta e aflição, e que de fato nós nos angustiamos diante dessas coisas, você sabe quem é Deus? E a convicção se mantém firme em seu coração, apesar de tudo, apesar de todas as lutas. Pensemos nos mártires, nos primeiros séculos da era cristã, homens e mulheres, jovens e crianças, sofreram por causa dos ataques de Roma, sem nenhuma razão, ataques aos cristãos que, em grande maioria, não causavam problema algum. Então, eles estavam sendo jogados aos leões, levados à cruz, viraram tocha humana e tantas outras atrocidades foram feitas. Nesse momento, cristãos poderiam dizer, cadê Deus? Cadê o Deus que nós cremos? Cadê aquele que morreu na cruz para nos salvar? E o testemunho que até hoje nós temos desses não foi a dúvida diante das ameaças do inimigo, foi a certeza de que Deus continuava sendo Deus, glorioso, santo, justo, e que tudo fazia conforme a sua vontade, e que ali estava a vontade do Senhor, que eles glorificassem a Deus pelo sofrimento. Nós vemos isso no capítulo 6 de Apocalipse, versículos de 9 a 11, quando, abrindo-se o selo, é revelado que do céu clamam os que morreram por Cristo, dizendo, Senhor, quando o Senhor vai julgar? Quando o Senhor vai condenar? A questão não é se o Senhor está a par. A questão não é se o Senhor tem ou não poder. A questão é quando o Senhor vai fazer estas coisas. A convicção diante do sofrimento, a convicção de quem é Deus diante da luta é fundamental. Para que você, inclusive, mantenha serenidade. Para que você, inclusive, continue firme. Para que você não entre em depressão. Para que você não se angustie desesperadamente. Como Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18, que os cristãos, frente à morte dos seus amados irmãos e familiares, não deveriam se desesperar como os demais que não têm esperança em Cristo Jesus. Ou seja, a convicção das promessas de Deus, a convicção de quem é Deus, a convicção da fé, daquilo que Deus nos revelou sobre Ele e suas obras, fortalece o coração. Você precisa fortalecer o seu coração na palavra do Senhor. Convicção dá força, dúvida enfraquece o coração. E Deus continua sendo Deus, Ele está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Ele está acima de todos e ninguém pode com Ele. Ele continua sendo Deus e nada mudou, mesmo que tudo se perca ao nosso redor. Como nos diz Abacuque, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que sejam levados os rebanhos, ainda que
tudo de mal aconteça conosco. O Senhor é Deus, então eu confiarei nele. Ou seja, a resposta de Deus a Abacuque acerca da sua vontade, que seria manifesta por meio do cativeiro de Judá, fez com que ele descansasse o coração. Deus está no controle, eu preciso confiar nele. Portanto, mantenha seu olhar para as promessas do Senhor, para a palavra de Deus. Porque os ídolos que os homens fazem, quer seja dinheiro, quer sejam pessoas, quer sejam instituições, prédios, quer seja qualquer coisa, são apenas pedaços de objeto. Eles nada podem fazer. Portanto, olhe ao Senhor. Ele nunca deixou de ser Deus. Pode ser que tudo de ruim aconteça, porque Deus tem planos que nós muitas vezes não conhecemos, não percebemos, não imaginamos a dimensão, mas são perfeitos. Porque se você estivesse naqueles dias de Jesus, olhando para o homem Deus, indo à cruz ensanguentado, humilhado, cuspido, envergonhado, negado pelo próprio povo, você diria: eis ali um amaldiçoado, alguém que Deus está castigando por algo que deve ter feito. Você julgaria das formas mais horríveis possíveis, mas ali estava o Filho de Deus carregando nossos pecados, para manifestar o grande poder de Deus para salvar o pecador por meio da humilhação da cruz. Então, continue com o seu olhar firme para o Senhor por meio da sua palavra, e o seu coração se manterá firme para encarar as lutas sem desistir, sem se desesperar, pela certeza de que o nosso Deus continua no mesmo lugar, porque Ele é o Senhor da glória. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Toda honra e glória ao Senhor. O Senhor nunca deixou de ser Deus. Perdoe-nos pelas muitas vezes em que teu povo, nós, nos desesperamos em alguma medida. Colocamos em dúvida, ó Deus, os teus atributos por causa do sofrimento que tantas vezes aperta teu povo. Portanto, peço que o Senhor possa, pelo Espírito Santo, mover o coração de tua igreja a se manter firme no seu olhar para a palavra, seu olhar para a Escritura, para que nunca esqueça que as tuas promessas são fiéis e verdadeiras e que o Senhor não muda em nenhum dos seus atributos. Seja glorificado o teu nome, Deus. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.